Esperar o pessoal entrar aí pra tá dando início na aula, beleza? Se alguém não tiver me ouvindo, eu posso colocar o microfone também. Tá me ouvindo legal, Lari? Ou eu preciso colocar o microfone? Vocês estão me ouvindo tranquilo? Vê se agora melhorou. Beleza, então. Esperar o pessoal entrar, dar um número razoável, dá mais ou menos uns 5 minutinhos, daí eu já começo a dar início à aula. Bom, vou dando início à aula já, para não apertar tanto o nosso tempo, né? Que já é curto. E a gente tem bastante assunto para comentar. Bom, o plantão de hoje vai ser referente basicamente à última aula de Biologia B da semana passada, que vai ser basicamente sobre a diversidade dos seres vivos, certo? Isso entra vírus, bactéria, todo organismo que existe no planeta. A gente vai perceber também no decorrer dessa aula que existe muita divergência entre os cientistas, que por mais que exista, a gente aprende que não existe um jeito certo, existe sempre os dois lados de uma mesma teoria. E é isso que a gente vai tentar despertar agora em vocês, para vocês decidirem qual teoria aderem ou qual acha mais interessante às vezes, certo? E a melhor maneira de mostrar essa diversidade é através dos 5 reinos, certo? E após eu explicar esses 5 reinos para vocês, eu vou falar sobre os domínios. Que os domínios é uma maneira de classificação também, só que está um nível acima desses 5 reinos. Ele é mais abrangente. E eu vou explicar por que ele existe. Ele veio depois. Bom, no que consiste os 5 reinos? O primeiro reino é o reino Monera. O segundo reino é o Protoctistas. O terceiro reino é o reino Fungi. O quarto reino é o reino Plantae. E o quinto reino é o reino da Animalia. E antes da gente entender cada um por um, e entender quem são os organismos, suas funções, sua morfologia e seu papel no ecossistema,
a gente precisa entender alguns conceitos antes, certo? O primeiro conceito é entender a diferença entre autotróficos e heterotróficos. Bom, biologia básica, autotróficos é aquele ser, é aquele indivíduo que produz o seu próprio alimento, certo? Auto significa próprio, que vem do grego, e trófico vem de trófos do grego nutrir, certo? Por outro lado, o heterotrófico ele é incapaz de produzir seu próprio alimento. E ele necessita de outros organismos. Tudo bem? Um exemplo de autotrófico seriam as plantas. E heterotróficos, nós, os humanos. Outra coisa que vale ressaltar também, um conceito muito interessante, é a diferença de células eucariontes para células procariontes. As células procariontes, elas não possuem organelas em suas células. Já as células eucariontes são mais complexas e possuem essas organelas. Mas mais para frente, tem muitos alunos que confundem essa ligação, essa rotulação essa definição dessas células. Porque eles acham que seres procariontes são menos evoluídos do que seres eucariontes. Mas isso é um termo errado. A gente pode dizer que eles são mais complexos, mas não mais evoluídos. Tudo bem? Outra diferença que vai ser crucial para a aula de hoje vai ser a diferença entre seres unicelulares e multicelulares, certo? Unicelular é aquele ser vivo que possui apenas uma célula. Já os multicelulares possuem de 2 a trilhões, que é o caso de nós, seres humanos. Bom, outro conceito bastante importante é que na natureza existem 2 papéis, o do consumidor e o do produtor. Isso está diretamente ligado a seres autotróficos e heterotróficos. Quem são os produtores? São seres autotróficos, que produzem o seu próprio alimento, certo? E os consumidores, por tabela, são os heterotróficos, que precisam consumir outros recursos e são incapazes de produzir seu próprio alimento. E o que eu vou abordar bastante também é que em todos os reinos eu vou falar sobre a parede celular de cada um e suas peculiaridades. Bom, para começar, o reino Monera. Me dá um exemplo de seres vivos dentro do reino Monera. Eu te dou 2. As bactérias e as cianobactérias. Qual é o tipo de célula do reino Monera principal? Procarióticas. Tá certo? Existem as procarióticas, como eu disse nos vídeos, e as eucarióticas. As procarióticas são as mais simples, não as menos evoluídas. E essa é uma característica principal do reino Monera. Tá? Quando você fala de reino Monera, você lembra de células procarióticas. A parede celular, ela encontra-se presente na maioria do reino Monera, certo? Mas existem algumas espécies que ela está ausente. Porém, quando a gente tem essa parede celular, ela é revestida, ela é protegida por peptídeo glicano. Nossa, nome difícil, cara. Como é que eu vou decorar isso? Como é que eu vou saber para que serve esse peptídeo glicano? Bom, o peptídeo glicano, ele tem uma função única e exclusiva de proteção da célula. Proteção de quê? De impacto, de causar qualquer tipo de dano na célula. Tudo bem? Agora a questão da organização celular. O reino Monera é característico por seres unicelulares, certo? Apenas uma única célula. Eles podem ser solitários, ou seja, encontrados na natureza sozinhos, ou até mesmo encontrados em colônias, que é um caso mais comum de se ver. Como se alimentam o reino Monera? São seres autotróficos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, da quimiossíntese, tá? E existem algumas espécies que podem até chegar a ser heterotróficas. E o que vale ressaltar de todos os 5 reinos, esse é o primeiro, a sua função no ecossistema. Qual que é a sua função? Ele tem a função de produzir, de consumir e de decompor a matéria orgânica. Essas 3 principais funções
são o que gira todo esse ciclo que existe no nosso mundo, tá? Aqui eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Não sei se a qualidade vai estar das melhores, mas aqui não sei se dá para ver alguns exemplos de bactéria. Bom, vamos para o reino Protoctistas, beleza? Me dá um exemplo de organismos do reino Protoctistas: protozoários e algas. Se você lembrar a palavra protozoário, você vai lembrar que ele já pertence ao reino Protoctistas, que são quase sinônimos, tá? Qual é o seu tipo de célula? É uma célula eucariótica. Tranquilo? Aparelho celular. Algumas espécies possuem, outras já não possuem. Mas quando existe essa parede celular, ela é envolta por sílica. A sílica tem uma característica muito importante e muito interessante, que é a retenção de umidade do ar, tá? A sua organização celular, se são seres multicelulares ou unicelulares. A grande maioria são unicelulares, possuem apenas uma célula, indivíduos com uma célula. Eles podem ser encontrados de uma forma solitária, no meio da natureza, ou seja, um indivíduo, ou em agrupamentos, como colônias, por exemplo. E existe também as algas multicelulares, que são as algas que podem chegar até 50 metros de altura. Tá? Como se dá a sua alimentação? Através da fotossíntese, que são autotróficos, e existem outras espécies também heterotróficas. Tá? E a sua função no ecossistema é basicamente produzir, porque eles são seres autotróficos, consumir, porque também existem algumas espécies dentro desse reino que são heterotróficos, e decompositores, tá? De matéria orgânica. Agora o reino fungi. O reino fungi é um nome bastante convidativo. Quando você fala reino fungi, você já vai saber do que se trata, basicamente de fungos. Você pode sim fazer essa associação. E são exemplos, como por exemplo fungo, propriamente dito, leveduras, cogumelos, alguns bolores que ficam no pão. São todos tipos de fungo. Todos eles pertencem ao reino fungi. Eles são únicos e exclusivamente possuem células eucarióticas. Ok? A sua parede celular, muitos possuem e poucos não possuem parede celular. Os que possuem, a sua parede celular ela é revestida por algo que pelos fungos é bastante característico, que é a quitina. Tá? A organização das células no reino fungi, eles podem ser multicelular ou unicelular. Unicelular são como as leveduras, por exemplo, que são feitas para fazer pão, pizza, todos os tipos de massa que levam fermentação. São seres unicelulares. Já os multicelulares são, por exemplo, aqueles cogumelos já comestíveis, tá? E o tipo de nutrição, vale frisar muito isso. São exclusivamente heterotróficos. Fungo não faz fotossíntese, fungo não consegue produzir seu próprio alimento. Ele precisa degradar a matéria orgânica, tá? Por isso que isso é um passo crucial para diferenciar ele de planta. A gente não pode confundir fungo com planta. É algo muito importante isso. E sua interação no ecossistema é que eles são consumidores e decompositores também. Tá? Bom, agora a gente vai para o reino plantae. Reino plantae também é um nome muito convidativo. A gente vai estar falando de plantas. São exemplos as plantas como os briófitas, pteridófita, gimnospermas, angiospermas. O tipo de célula no reino plantae são as eucarióticas. Tudo bem? A parede celular sempre presente. E nela nós temos o composto muito conhecido chamado celulose. São seres multicelulares, sem exceção, você não vai achar nenhuma planta com uma célula apenas, tá?
o seu tipo de nutrição, autotróficos, igual eu falei no começo da videoaula, tá? Eles fazem através da fotossíntese. E a sua interação no ecossistema é que eles são produtores, justamente por serem autotróficos. Bom, aí chegamos no reino animalia, certo? Me dá um exemplo de um ser vivo no reino animalia. Bom, basicamente todo animal que pisa na face da Terra, inclusive os aquáticos. Seus tipos de células são eucarióticas, tá? Possuem muitas organelas, muitas organelas. Nós, assim como nós que somos do reino animalia, nós não possuímos parede celular, diferente dos outros reinos que nós vimos, tá? Nós somos multicelulares. O reino animalia, você nunca vai ver nenhum animal, não existe nenhum animal com apenas uma célula. Às vezes pode cair alguma pegadinha de algum vestibular perguntando se existe animal unicelular. Isso não existe. Tipo de nutrição, como obtém o seu recurso nutritivo? Somos heterotróficos, tá? Não conseguimos produzir nosso próprio alimento. Nós precisamos de outros organismos. E nossa interação com o ecossistema do reino animalia é que somos consumidores, tá? E vale frisar uma coisa também, que eu falei sobre células, né? Dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. As eucariontes, mais uma vez, elas possuem muitas organelas. Por outro lado, as procariontes não possuem nenhum tipo de organela. Mas isso não quer dizer que a procarionte seja menos evoluída do que a eucarionte. Isso não se deve falar nunca, isso é um termo errado. Se existem esses dois tipos de célula, é porque eles estão sofrendo seleção natural o tempo todo. E se eles estão aqui, é porque eles são naturalmente selecionados. O que a gente pode dizer é que um animal é mais derivado e o outro mais basal. Porém, os dois são evoluídos da mesma forma. Bom, dentro de todos os reinos, eu não citei nenhuma vez o nome vírus. Vírus, que é algo que está tão na moda agora, né? Infelizmente, com o coronavírus. E eu não consegui encaixar o vírus em nenhum reino. Bom, eu e todos os outros biólogos e cientistas. Mas o que caracteriza o vírus por ele não conseguir ninguém classificá-lo em nenhum reino? Bom, acontece que muitos cientistas acreditam que o vírus não é um ser vivo. Outros acreditam que ele é um ser vivo. Porém, o que gera essa discussão? Os vírus não possuem célula. Eles não chegam a ser nem unicelulares. Eles não têm nenhuma célula. E, teoricamente, se não possui nenhuma célula, não pode ser considerado um ser vivo. Porém, o argumento de quem considera os vírus seres vivos é muito bom e me convence também. Porque eles provam que o vírus possui genoma, certo? E ele se multiplica. Para isso, para certos cientistas, isso já é o suficiente para ser considerado vida, certo? Tudo bem que ele se multiplica apenas dentro de um outro corpo humano, ou de outro animal, por exemplo, porque ele é um parasita, certo? Bom, eu terminei os 5 reinos. Agora eu vou falar sobre os 3 domínios. Bom, o que são esses 3 domínios? E quem propôs ele? Bom, quem propôs foi o Carl Woese em 1977, certo? Bom, o Carl Woese, ele estava estudando uma sequência de RNA ribossômico, dos até então conhecido como reino Monera, que eu já mostrei anteriormente, tá? Ele percebeu que dentro do reino do Monera, que a gente já comentou, existiam 2 grupos de organismo totalmente diferentes. Não batia a morfologia, não batia o sequenciamento genético. E o que o Woese fez, esse microbiologista?
em 1977. Ele propôs a separação desses grupos em 2 domínios, certo? E na época, muitos cientistas não acreditaram nele, não botaram fé. E é natural isso, porque era algo novo. Essa questões de 5 reinos já era algo muito dito, e os cientistas estavam muito conservadores quanto a essa ideia. Até que em 1990 conseguiram fazer o sequenciamento genético desse grupo e perceberam que o Olsen estava certo. E por isso que existe essa classificação desses domínios. Eu falei 2 domínios porque bactéria também conta. Só que bactéria já está relacionada ao reino. Bom, vou mostrar para vocês como ficou. Certo? Espero que esteja dando para ver. De acordo com Olsen, tudo começou com um ancestral em comum, até que se ramificaram em bactérias, vieram para a Arquea e Eucária. Esses são os 3 domínios. E um fato muito interessante que o Olsen viu é que a Arquea, morfologicamente e fisicamente, é muito parecido com as bactérias. Porém, geneticamente, elas não estão ligadas. Ela se parece muito mais com a Eucária, certo? A qual não parece morfologicamente, fisicamente iguais. Esse foi um dos motivos que gerou muita discussão também. Bom, vamos começar pelas arqueas. Só deixa eu ajustar a câmera. Aí. Vou tomar um golinho d'água. Bom, as arqueas, que foram propostas por Olsen. Bom, deixa eu pegar um exemplo de arquea. As extremófilas. É quase um trava-língua. Ah, boa ideia, vou mostrar a câmera traseira. Boa, agora ficou melhor. Então, como eu estava dizendo, de acordo com Olsen, tudo começou com um ancestral comum, se dissipou aqui para a bactéria, né? Até que se ramificou em dois outros grupos, que são as arqueas e as eucárias. As arqueas, geneticamente falando, está muito mais próximo da eucária, que era a proposta de Olsen. Já com a bactéria, ela não tinha nenhuma ligação genética, não tinha nenhum sequenciamento parecido. Porém, os aspectos físicos e morfológicos das bactérias e das arqueas são praticamente os mesmos. E isso gerou muita confusão. Bom, agora eu vou falar sobre as arqueas. Eu vou dar um exemplo de arquea que eu acho particularmente muito interessante, que são as extremófilas. Eu separei 3 tipos de extremófilas, que são basicamente um trava-língua. São as hiperalófilas, que estão em ambientes salinos. Como assim ambientes salinos? O que é um ambiente salinos? Bom, vamos pegar o mar de água salgada. Agora imagine um lago. Agora imagine um lago 10 vezes mais salino do que o próprio mar. Praticamente não é para ter vida ali. Mas essas arqueas extremófilas, que vêm da palavra extremo, conseguem sobreviver, conseguem se reproduzir tranquilamente. Tá? Temos também as hipertermófilas. Termo vem de temperatura, já dá para ter uma ideia. Só que esse termo refere a temperaturas muito quentes. Tá? São bactérias que aguentam temperaturas acima de 100 graus Celsius. Eles vivem praticamente perto de vulcões e às vezes na boca de vulcões. E eles conseguem se reproduzir, se alimentar e viver tranquilamente. Para eles é o lar docilar. Tá? O tipo de célula das arqueas são células procarióticas. Tudo bem? São as células procarióticas, relembrando, que não possuem nenhum tipo de organela. Tá? A parede celular está presente em algumas e em outras não estão, certo? Em certas arqueas.
E quando elas estão presentes nessas arqueas, elas estão em volta, essa parede está protegida pelo pseudo-petidoglicano. Nossa, outro nome. E tem outro nome para isso também. Pseudomureína, que é basicamente a mesma coisa, só que com um nome diferente. Bom, pseudo-peptidoglicano e peptidoglicano. Eu vi isso nos moneras. Por quê? O que tem de diferente nas árqueas? Por que ela chama-se pseudopeptidoglicano? Bom, a função é a mesma, de proteger a célula, evitar impactos, evitar de danificar, certo? A única coisa que muda é a sua composição química, nada mais. A organização celulares, eles são unicelulares, tudo bem? E eles podem ser encontrados na natureza de uma forma solitária, ou seja, apenas um indivíduo e num raio de dado um perímetro, não encontrar mais nenhum. Ou o mais comum, que são as colônias, tá? O tipo de nutrição, como que as árqueas se alimentam? Eles são autótrofos. Autótrofos, lembram? Que produzem o seu próprio alimento. Auto, que é basicamente, que vem do grego, né? Eu, e trófos, que é nutrição. Eu me nutro, eu produzo o meu próprio alimento. E qual que é a sua interação no ecossistema? Eles são produtores, pois uma coisa está relacionada à outra. Seres autótrofos, por consequência, são produtores. É sempre assim, tá? Eu sei que é bastante nome difícil, não precisa decorar tanto. Eu aprendi com um professor no ensino médio, acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim no ensino médio, que mudou a minha visão de ver a biologia, que é basicamente não tente decorar nome de nada. Porque biologia a gente não se deve decorar, a gente deve quebrar. Nossa, quebrar a biologia, eu tô com raiva, vou quebrar a biologia na porrada? Não, não é nesse sentido. Basicamente é você pegar um nome e ver o que esse nome quer transmitir para você. Porque todo nome, como por exemplo, hipertermófilos, isso vem de temperatura. Às vezes você nunca viu essa palavra na vida, mas sabe com que ela está relacionada, certo? Geralmente, as línguas mais usadas são o grego e o latim, que me vem na mente agora. Mas claro, você não precisa pegar um dicionário de latim e ver palavra por palavra. Essas palavras vão se repetir, muitos poucos autores variam elas, tá? Mas basicamente é isso. Aqui eu vou mostrar um geyser e um lago salino que eu consegui achar, que são... O geyser são as bactérias hipertermófilas, ó, trava-língua. E as que vivem em ambientes salinos são as hiperalófilas. Deixa eu virar a câmera. Aqui é um geyser. Aqui está concentrada altas temperaturas, geralmente em torno dos 100, 105 graus. E aqui é um lago salino. Um lago salino, a característica dele é que geralmente ele tem uma concentração de 10 vezes mais sal do que o próprio mar. Tudo bem? E mesmo dada essas condições, as árqueas conseguem sobreviver tranquilamente, porque elas são evolutivamente selecionadas para viver nesses ambientes. Olha a minha cara feia aqui de novo. Bom. Agora vamos para o segundo domínio, que são as bactérias, que é basicamente a mesma coisa das árqueas, mas vamos relembrar. Bom, exemplos que são as bactérias, as cianobactérias, como eu já dito, o tipo de célula procariótica, procariótica é o que mesmo? São as células que não possuem nenhum tipo de organela. Essa é a característica principal dessa ordem e do reino Monera. Tranquilo? A parede celular é encontrada na maioria desses organismos. Porém, algumas espécies não possuem parede celular, tá? Mas quando existe essa parede celular, ela é envolta, ela tem um envolto dela de peptidoglicano. Putz, de novo essa palavra difícil? Entenda, quando você bater o olho, você não precisa saber pronunciar, você não precisa decorar a fio
qual é a função, para que serve certinho. Você precisa entender. Qual que é a função desse palavrão, peptídeo-glicano? Como eu já disse, é a proteção da célula, tá? A organização celular das bactérias é unicelular. Lembra que eu comentei no começo? Unicelular, apenas uma célula, certo? Eles podem ser encontrados de uma forma solitária, ou seja, a gente pode encontrar de um indivíduo, ou eles em colônia, certo? Que é o mais comum. Como as bactérias se alimentam? Elas são seres autotróficos, na sua grande maioria. Porém, existem bactérias heterotróficas também. Tranquilo? E a sua função no ecossistema, como eu já comentei, elas são produtores, consumidores ou decompositores. Agora vamos para a eucária. A eucária é basicamente engloba todos os eucariontes. Nossa, eucariontes são as células, certo? Então aqui vai entrar quase todo o reino das 5 ordens. Vai entrar os protozoários, vai entrar os fungos, vai entrar as plantas, vai entrar os animais. Eucária, sempre lembre disso, vem de eucariontes. Tranquilo? E como a definição diz, como isso entra animais e plantas, porque animais, o reino animal, não possui parede celular. Mas de acordo com essa classificação, eucária, eles estão juntos. Eles fazem parte de uma ordem, certo? Então fica definido dessa forma. Podem possuir ou não. Mas a gente já sabe qual possui e qual não possui parede celular. Tranquilo? Não vamos confundir isso. A sua organização celular, elas podem ser unicelular, certo? As eucárias podem conter uma célula ou multicelulares, de 2 a trilhões, que são o nosso caso. E as interações no ecossistema são praticamente todas. Produtores, consumidores, decompositores. São as 3 principais, são as que movem o ciclo da vida. Sem elas, a gente não estaria aqui. Para vocês terem uma ideia, esse autor, o Woese, ele fala uma palavra muito interessante. Que se os humanos sumissem da face da Terra, haveria um impacto nas bactérias, nos micro-organismos. Mas eles conseguiriam se reconstituir. Porém, se esses micro-organismos sumissem da face da Terra, seria questão de tempo para os seres humanos entrarem em extinção. Porque tudo que move a vida, o ciclo, tudo, começa com os pequenos, que são os micros animais, basicamente. Bom, basicamente era isso. Eu tentei dar uma enxugada, certo? Eu espero que vocês estejam vendo a apostila. Eu espero que vocês estejam entendendo a videoaula, o plantão de dúvidas, tá? Meu nome é Paulo Lopes. Se vocês quiserem me chamar no privado ou aqui mesmo no chat, vocês podem me chamar que eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. E eu espero que tenha ficado muito claro. E é isso. O que vocês precisarem, estou à disposição, assim como todos os professores de biologia e de outras matérias, tá? E qualquer dúvida é só chamar. E eu espero que vocês estejam tendo um bom estudo nessa quarentena. Até mais!